Fala, amigos e amigas. Hoje eu gostaria de falar sobre o antipetismo. A gente está no governo Lula, né? E os governistas têm usado esse termo para atacar a esquerda que não é petista e que não necessariamente é antipetista. Então isso é bem coisa de militante, né? Aquele militante jovem, né? Ou fanático pelo PT, que acha que não existe esquerda sem o PT, né, sem você ser petista, senão eles vão te chamar de bolsonarista. Eu sei que é um assunto meio velho, mas como a gente está perto quase perto das eleições, eu queria definir para vocês o que é antipetismo, realmente. O que é uma pessoa ser antipetista. E aproveitando, eu queria também falar sobre o último vídeo que eu fiz, fazer algumas ressalvas que eu deixei de fazer no último vídeo, por que a esquerda odeia Jones Manuel. O vídeo ficou muito longo e aí eu acabei deixando de lado algumas coisas, então esse vídeo aqui também vai servir como uma parte 2 desse vídeo, tá? Podem procurar aí, é o último vídeo aqui desse canal. Então, bom, vamos lá. O que é antipetismo? Número 1. Falar mal do PT o tempo todo. Essa pessoa é antipetista. A pessoa que fala mal do PT, que ataca o PT, o Lula, há 14 anos ou mais, sem parar. Sem parar. Pessoas que odeiam o PT desde sua criação. Pessoas que têm ojeriza ao PT, eu conheço algumas pessoas, desde a época dos sindicatos, desde a época da fundação do partido, etc. Isso é uma pessoa antipetista. E muitas vezes, a maioria das vezes, 95%, quando a pessoa é assim completamente antipetista, ela é de direita ou de extrema direita, certo? Número 2, não reconhece os feitos positivos do governo, do PT. Não estou falando só do governo atual, do Lula 3, estou falando também do Lula 1, Lula 2. Para mim, o 3 está sendo o menos, como é que eu diria, menos positivo, né? A gente critica, né, o governo, mas também fala de coisas positivas, certo? Esse aí, o cara que cobra e critica um ponto ali, um ponto aqui, ele não é antipetista, né? Ele reconhece que no meio dessa loucura, desse caos, né, dessa profundeza que o Brasil se encontrou pós-governo Bolsonaro, né, o Lula teve que, cara, reconstruir muita coisa, certo? E isso não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa que em 4 anos de destruição, em 3 anos a gente pode reconstruir facilmente, né? Então, número 3, entre a extrema-direita e o PT no segundo turno, a pessoa vota na oposição, quem tiver oposição ao PT. Muita gente votou no Bolsonaro, estou falando do pessoal de esquerda, tá? Votou no Bolsonaro porque não queria votar no Lula de jeito nenhum. Eles preferiam arriscar uma ditadura militar, um golpe do segundo mandato do Bolsonaro, estou falando, claro, das eleições de 2022,
eles preferiam votar no Bolsonaro do que no PT. Isso é antipetismo. Isso é um antipetismo clássico, certo? Forte. Porque olha só, pessoal, deixa eu explicar uma coisa para você. A esquerda, não sei se vocês já devem saber disso, a esquerda é muito segmentada. Tem vários tipos de progressistas, não estou nem falando de esquerda, progressistas, né? Então, esse pessoal, que não necessariamente é PT, é petista, eles vão acabar votando no PT, né? A galera da esquerda, a galera progressista, mesmo não sendo o ideal, mesmo não sendo, ó, Deus Lula, né, fanático, Lula é tudo para mim, PT eu amo, mesmo se não for isso, eles acabam no segundo turno votando no PT, votando no Lula. Eu estou falando desde progressistas liberais até comunistas, até marxistas, até a esquerda radical. Então, essas pessoas que votam no Lula não são antipetistas, né? E também não são fanáticas pelo Lula, não são fanáticas pelo PT, não concordam com tudo que o PT faz, divergem de algumas coisas, por isso que existem outros partidos de esquerda que não o PT, né? Então, e principalmente a pessoa que fala mal do PT, pessoa de esquerda que fala mal do PT em época eleitoral, como eu presenciei em vários ciristas, muita gente do Ciro Gomes, na época lá de 2022, estavam batendo no PT como nunca bateram antes. Depois que o Lula se tornou elegível, se tornou candidato a presidente, os ciristas começaram a bater no PT e foi aí que eu descobri o que é realmente o antipetismo. E eu duvido que eles votaram no Lula, porque o ódio mortal deles não era o Bolsonaro, não era a direita. O ódio mortal deles era o PT, o Lula. A desgraça para eles era o Lula. Eu presenciei vários. Eu até entrei em treta com essa galera. Vários ciristas, galera do Ciro Gomes, trabalhistas, desenvolvimentistas, né? Falando, eu não voto no Lula de jeito nenhum. Então isso para mim é antipetismo, né? Que se mistura com a direita. Número 4, quem sempre votou no PT até hoje não pode ser considerado antipetista, mesmo não sendo petista. Consegue entender isso? Por exemplo, eu sempre votei, até quando eu não me reconhecia progressista de esquerda, quando eu não era muito politizado, eu votava no PSOL e votava no PT. Presidente, segundo turno, votei no Lula, votei no PT sempre. Para não votar na direita. Votei na Dilma. E ainda mais depois que me politizei, aí que eu votei mesmo no PT, porque não tinha outra opção. Estou falando do segundo turno. Então, assim, como é que a gente pensa? Não é o ideal. Eu me radicalizei. A esquerda raiz, ela é naturalmente radicalizada e não necessariamente revolucionária, mas ela também pode ser revolucionária. E a gente acaba votando no Lula. Não é o ideal, não é o que a gente quer, não é o modelo, o sistema que a gente quer, mas a gente fecha, porque é progressista, né? É um governo mais à esquerda, né? Não é a esquerda pura, raiz,
mas é um governo um pouco mais progressista, né? Que na minha concepção, esse é o governo do PT e do Lula, tá? Então eu vejo muita gente babaca que vem julgar, e isso eu vejo, ó, não é porque eu fiz o vídeo lá do João Manuel, né, e que vieram falar besteira, não, é de muito tempo, de muito tempo. Vem falando, pô, você não pode falar um pio do PT, do Lula, mesmo a pessoa sabendo que você é de esquerda, ela começa, então você é antipetista, então você é bolsonarista, você é igual o Bolsonaro, não sei o quê, blá, blá. E não tem nada a ver com isso. Isso é despolitizante. Isso é um papo de quem não conhece, não sabe de política, não entende de política ou está tentando se politizar outro dia, né? Então, número 5, criticamos, cobramos, porque o governo foi feito para cobrar e não ser bajulado ou idolatrado. Eu vejo a maioria, uma boa parte dos petistas que eu vejo idolatram, bajulam o Lula. Não é nem o PT, é o Lula. Eles falam que a extrema-direita tem político de estimação, que é o Bolsonaro, né? E eles têm o Lula, né? Então, assim, o próprio Lula já fez vídeo, e eu já assisti várias vezes, vocês podem procurar aí, ele falando, olha, vocês vão votar em mim, mas eu quero que vocês me cobrem. Ele falou isso na campanha agora de 2022, também. Eu quero que vocês me cobrem para a gente governar junto. Então, quem é politizado sabe que, por mais que seja o governo que é o ideal para você, não é perfeito, nada é perfeito. E você tem que cobrar, né? Agora, se você está satisfeito depois de PT, de Itamar, de Temer, de Bolsonaro, aí depois Dilma, PT, depois disso tudo, você está, como é que fala, satisfeito com o Brasil de hoje, alguma coisa tem errado, está de errado. Porque o Brasil, ele continua com aqueles mesmos problemas básicos, né? Estou falando de segurança pública, educação, estou falando de industrialização, desenvolvimento, etc, etc, etc. Então alguma coisa está errada. Então a pessoa às vezes, ela que é petista fanática, não estou generalizando os petistas não, tá, pessoal? Eu estou falando daquela turma mais fanática. Aí vocês sabem do que eu estou falando. É aquela galera, meu irmão, que idolatra mesmo, né? E político não é para ser idolatrado, né? É para ser admirado, é para ser, né? Mas ter o político como um cara incriticável, um cara que você não pode criticar ou apontar erros, ou o cara que não erra, né? O cara que é perfeito, esse é o fanatismo. Né? É aí que você reconhece que o cara é fanático, ou que a pessoa é fanática. Uma pessoa de esquerda que critica o PT não pode ser considerada antipetista, a não ser que o conteúdo dela seja só esse. Se você vê que a maioria do conteúdo das pessoas tão de esquerda, estão falando mal do PT, né, você sabe que é antipetista. A direita, eu não estou nem falando da direita e da extrema-direita, eles já são automaticamente antipetistas. Isso aí não tem nem que discutir, né? Você já sabe disso. Bom, outra coisa, a esquerda não se resume só ao PT. Tem gente que acha que é isso. Você não é petista? Você não ama o Lula? Então você é bolsonarista. Então você é gado Bolsonaro.
Isso é só um imbecil, o idiota fala isso. Só uma pessoa que não entende de nada de política vai falar isso, né? A esquerda raiz ou revolucionária critica o modelo e o sistema político do PT por não fazer mudanças estruturais e ser um governo que defende, né? E por ser um governo que defende um capitalismo gerenciado ou uma pseudo-social-democracia, sendo assim um modelo, um sistema capitalista menos predatório. Essa é a visão dos comunistas, dos marxistas, em relação ao PT. Por isso que vocês confundem isso com o antipetismo. Pode ser que alguns comunistas realmente sejam antipetistas, tá? Não estou generalizando também. Não estou falando de todos os webcomunistas. Não estou falando isso. Então, assim, você tem que entender por que a esquerda radical não simpatiza muito com o PT, tá? Porque é isso. É isso que eu acabei de falar. A gente da esquerda raiz, da radical, como vocês queiram chamar, a gente quer uma mudança estrutural. Pode ser através de uma reforma significativa, estrutural, através das eleições burguesas, que é o mais difícil de acontecer, né? Ou de uma revolução. Mas a revolução está descartada, né? Então, é isso que a esquerda raiz quer, né? Porque é o seguinte, tudo que esses anos todos, 14 anos de PT conquistou, direitos, etc., programas sociais, combate à fome, né? Tudo isso, vem um governo logo depois, vai lá e desfaz tudo isso. Entra um Temer da vida, entra um Bolsonaro, entra um Collor, entra um Itamar, entra, sabe? Acabou. Acaba. Revoga tudo, tira seus direitos, volta ao mapa da fome. E aí a gente fica nesse ciclo. Democracia, agora com Bolsonaro ultimamente, ditadura. Democracia, vamos, só o Lula pode salvar a democracia. Pessoal, isso não é vida. Isso não é vida. Não é qualquer país forte que está vulnerável a uma ditadura militar. O Brasil, por ser quintal estadunidense, imperialista, está sempre sujeito a golpe. O Brasil, quando o proletariado é de direita, né, está sempre sujeito a golpe. Está sempre sujeito a uma ditadura militar, né? O antipetista que não vota de maneira nenhuma no PT, não importa quem seja o oponente, é antipetista. Esse é o antipetista. E os comunistas sempre acabam votando no Lula no segundo turno, tá? Mesmo não satisfeitos, foi o que eu expliquei. Esses elogiam, de certa maneira, os governos Lula 1 e 2. E não estão satisfeitos com o Lula 3 por várias razões, entre delas econômicas, né? O neoliberalismo, etc., privatizações e por aí vai. Bom, é isso. Bom, mais uma vez o vídeo ficou muito longo, eu queria fazer uma ressalva aqui, uma parte 2 do vídeo que eu fiz, do último vídeo, Por que a esquerda odeia João de Manuel. Vamos lá, número 1, os progressistas e democratas liberais têm pavor de revolução ou luta armada. É o mesmo espantalho criado pela direita, extrema-direita, para atacar
a esquerda radical. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Né? Os webcomunistas, os comunistas já falaram, cansaram de falar que pegar em armas não é o objetivo. Isso é um meio, depende de uma série de aspectos e uma série de ocorrências, depende muito, né? E luta armada, nem toda revolução necessariamente foi através da luta armada. E essa galera sempre defende, acho cômico isso, né? Esses liberais como Laconte, essa galera aí, esses merdas que o João Manuel debateu, né? Eles prezam muito pela... Assim, não se incomodam pela violência armada atual, né, estatal, do governo, a violência de guerras, de opressão, etc. Né? E implicam com a violência de uma suposta revolução armada. E aí ele é o único meio que eles têm para atacar os comunistas, os marxistas. É o único jargão, é o único espantalho. Os comunistas são a minoria da minoria no campo progressista, quiçá a esquerda. Apenas 15% dos brasileiros se consideram de esquerda no país. Ou melhor, progressistas. Porque progressista é uma coisa mais ampla, de esquerda é uma coisa mais específica. Né? A esquerda raiz. Só tem, enfim... Então, assim, segundo as pesquisas, apenas de 13% a 15% das pessoas se consideram progressistas. O resto é tudo centro-direita e extrema-direita. Quando a gente fala centro, ou nem esquerda nem direita, a gente sabe que é muito mais à direita, né? Porque os veículos de comunicação do Brasil, né, o PIG, Partido da Imprensa Golpista, são todos de direita. Né? A imprensa maior, a imprensa, a mídia jornalística, o jornalismo, né? Os veículos de comunicação, etc. Então, assim, eles odeiam a esquerda progressista, né? A moderada, que muitos gostam de chamar, o João Manuel, porque eles não querem uma mudança do sistema capitalista. São conservadores, né? Eles querem manter a pobreza, reformas que podem ser revogadas e ter direitos retirados. Quando acabar o governo do Lula, provavelmente, se entrar o governo de direita, o Brasil volta no mapa da fome. Isso aí é só um paliativo. Eu reconheço muitas coisas que o Lula fez que foi significativo. Foi uma mudança estrutural, eu reconheço. Mas são coisas que dá para manter ali, que não incomoda a direita nem a extrema-direita. Né? O que incomoda a direita e o governo de extrema-direita são outras coisas. Não é o SAMU. Né? Enfim. Assim como a extrema-direita não deixa fazer políticas para o povo através de criação de PECs absurdas que sabem que não vão passar no Senado e no STF, a esquerda cirandeira, essa esquerda liberal, cirandeira, moderada, né, também é pautada pela extrema-direita. Vocês podem reparar, os canais comerciais, os canais grandes de progressistas aqui no YouTube, todos fazem um Big Brother da extrema-direita. Olha o que o Eduardo falou, olha o que hoje o Bananinha, o Gustavo Gaia falou, olha o chilique do Malafaia. Olha, e isso vai dando dinheiro, vai dando visualização. Né? Eles trabalham em pró do que eles vão ganhar mais, e não
politização e não pela causa política. Eles jamais vão mostrar para vocês o que é ser de esquerda. Eles vão querer falar da extrema-direita, eles vão querer atacar a extrema-direita e a esquerda, né? Nada. Para eles, ser de esquerda é só atacar a extrema-direita, não é nem a direita. É só atacar a extrema-direita. Aí tem gente que acha que um youtuber como o Henry Bugalho, ele não gosta do Bolsonaro, ataca o Bolsonaro, as pessoas acham que ele é de esquerda. Né? Tá cheio de gente aí de direita que odeia o Bolsonaro. E aí eles acham que o Henry Bugalho é um cara progressista, é um cara de esquerda, porque ele atacou o Olavo de Carvalho e o Bolsonaro. Então essa esquerda moderada é totalmente anticomunista. Os comunistas vão acabar votando no Lula no segundo turno. Mas essa galera jamais considera os comunistas relevantes, né? Pelo contrário, para eles igualam a direita, por causa do extremismo. Eles falam extrema esquerda, adoram falar isso. Extrema, por que é extrema esquerda? Ah, porque eles vão pegar em armas, porque eles são violentos. Sabe? Isso é a coisa mais imbecil, mais idiota que eu já vi na minha vida. E a maioria desses canais cirandeiros fazem isso, né? É impressionante. Então é isso, pessoal. Ficou quase meia hora de vídeo. Eu odeio fazer vídeo longo, mas é isso. Eu sou prolixo também, acabo falando, mas isso aqui é para querer ajudar vocês, né? A politizar vocês. Eu vejo muita gente que cai aí de paraquedas e fica falando, né? Eu fico puto, cara, que eu gastei a minha saúde, gastei meu tempo, fiz campanha para o Lula, né? Todos esses anos, votei no Lula para presidente, todas as eleições, né? Desde 1995, 96. Aí vem babaca aqui dizer que eu sou antipetista, entende? Porque a gente critica, a gente está no direito de criticar. A gente votou, a gente fez campanha, a gente quer, né? O Lula prometeu coisas na campanha que ele não cumpriu no governo. E isso se chama cobrar, isso não é antipetismo. Vocês estão confundindo, certo? É isso, eu fico muito puto. Eu fico, assim, nunca tretei tanto com um fanático petista quanto eu treto hoje, né? É impressionante, cara. É a ditadura do PT. É impressionante. Admiro muito o PT. Olha, isso é um outro assunto, tá? Não queria entrar para o vídeo não ficar longo. É isso, pessoal. Pelo menos deixei claro o que é antipetismo na realidade. Obrigado por assistir. Se você curtiu o trabalho, não esqueçam do like. Quem puder apoiar o canal pelo Pix, eu vou deixar na descrição. Tamo junto na luta. Valeu e falou.